Então, acho que podemos começar. Boa noite a todos, sejam todos bem-vindos a mais essa nossa reunião, a nossa última reunião, né, dessa série tão maravilhosa, a série dos romances, as mulheres dos romances de Emmanuel, né? Hoje com o tema A Mulher Blandina, do livro Ave Cristo. E lembrando que essa reunião está sendo gravada, depois estará disponível no YouTube, tá? Então, a prece. Letícia, você poderia fazer a nossa prece para nós? Com certeza. Tá? Vamos elevar o nosso pensamento ao Pai, Deus de amor e de infinita bondade. Te agradecemos, Pai, pela oportunidade de estarmos mais uma vez reunidos em Teu nome e pelo Teu amor. Para mais uma noite de estudo, Senhor. Agradecemos pela disponibilidade da nossa companheira Ana Olga, que nos brindará, com certeza, com testemunhos de amor e fé de mais uma das mulheres do romance de Emmanuel. Pai, olhe por nós, do Népilos Divino, pelos que estão presentes e pelos que, por algum momento, ainda não puderam se reunir a nós. Olhe pela humanidade e fica conosco, hoje e sempre. Que assim seja. Que assim seja, Letícia. Muito obrigada. Então, Ângela, você poderia apresentar a nossa convidada, que é nossa integrante aqui do grupo também, né? Mas hoje é nossa convidada especial, né? Sim, hoje é a Ana Olga, a nossa grande contribuidora aqui do Népilos Divina. Agradeço imensamente por ela estar aqui como convidada, né? Que a gente sempre está aqui presente com a gente, conosco, na conectividade, sempre nos aproximando cada vez mais. Mas hoje o dia é todo seu, Ana Olga, para falar desse livro tão importante que é o Ave Cristo, que muitas pessoas algumas vezes deixam de lado por ser o último romance, mas é tão importante também para o nosso entendimento. Então, e a gente trazendo a mulher Blandina para nos abençoar, né? Para entendermos essa feminilidade, a presença da mulher no Evangelho. Ana Olga, por favor, fique à vontade. Então, amigos, mais uma vez, boa noite a todos. Que bom estarmos juntos. E, assim, é uma honra falar dessa obra, como eu mencionei a vocês anteriormente. É uma obra que nós trabalhamos aqui no projeto de leitura, no Amapá. E sobretudo, para falar de uma personagem que começa no romance com uma criança e chega, assim, até o final como uma mocinha. Hoje nós entenderíamos assim, uma criança, né? Uma mulher, podemos dizer, um espírito de maturidade espiritual, mas em um corpo infantil. Então, Blandina está na obra Ave Cristo, dentro desse Pentateuco romanceado que é de Emmanuel, que é uma obra do século III. Vai trabalhar exatamente os cristãos e toda a recrudescência da perseguição em torno dos cristãos, para que o evangelho de Jesus não se propagasse. E é interessante que a gente observa, ao longo do romance, toda uma trama política do Império Romano, entrada e saída de governantes. Ora, você tinha uma espécie de calmaria, de tranquilidade em torno dessa perseguição e do sacrifício de cristãos, e em outros momentos isso recrudescia, tornava-se mais forte.
e sempre associado às questões até mesmo culturais, de entender assim, quando chegava uma peste, uma doença, uma epidemia que solapava alguma comunidade, dentro desse grande império que era o romano, sempre se vinculava às que eles chamavam de bruxaria dos cristãos, né, do trabalho, das preces, ou da seita, que alguns diziam, ou da crença dos cristãos. Por quê? Porque os deuses romanos ficavam irados porque eles estavam adorando outro ídolo que não eram eles, e então castigavam as pessoas pelas pestes, pelas doenças. Então, em boa parte, a questão não era tão somente do ponto de vista político, de receio do crescimento dos cristãos, da perda de algum poder político pelos romanos, não. Era, sim, uma questão assim, bem cultural que eu preciso entender, que eu quero entender dessa forma, né? Como eles entendiam a sua relação com os deuses e com a sua divindade, com as suas, né? Eram mais de um, as suas divindades. Então, era dessa forma, por barganha. Então, se eram deuses muito próximos do homem, né? Então, claro, esses deuses ficavam irados, eles se vingavam, era a concepção que se tinha até o momento. Isso a gente vai perceber na evolução do próprio pensamento religioso, né, da humanidade, e que nós tivemos esse momento. É uma interpretação mitológica, lendária, é uma relação antropomórfica com a divindade. Então, eram politeístas os romanos. E é nesse cenário do Império Romano, em uma região, deixa eu ver se consigo projetar aqui. Eu penso que sim, que agora vai. Tudo ok, gente? Demora um pouquinho só, que a gente já viu aqui que demorou um pouquinho. Mas chega aí, né? Ok. Então, um contexto para a gente ver em que contexto que essa obra ocorre. Então, ela vai ocorrer nas Gálias. E que Gália? Porque é mais de uma Gália, né, da divisão. A Gália é o que hoje a gente vai entender pela França, aquela região muito próxima da França e muito próxima à Itália, e, portanto, Roma. É por isso que, em alguns momentos, o cenário, o contexto, em alguns capítulos, porque é um romance dividido em duas partes, cada uma com 7 capítulos. Então, em dado momento, acontece em Roma. Em outro momento, os personagens estão em Lyon, na Gália, portanto, na França, né? E em outro momento, eles estão na Sicília, na Macília, que chamava até então Neápolis, né? Então, ora na Itália, ora propriamente no território que nós diríamos hoje francês, ora na Itália. Então, assim, em Roma, perdão. Então, os cenários, eles são diferentes, mas o contexto, quando Emmanuel diz onde se passa, ele chama a Gália Lugdunense, e a gente pode ver no mapa aqui, essa região de Lugdunum, né? Nessa região aqui dentro da Gália, é onde basicamente ela acontece, as principais cenas. Em algum momento nós temos aqui falando em Massília, em outros momentos nós vamos ter falando em Neápolis, que já é na Itália, outros momentos em Roma, a depender do contexto. Uma outra questão muito importante para falar de Blandina, né? E nós conversávamos anteriormente, que se você abre a obra e vai lendo a primeira parte, os 7 primeiros capítulos, você não localiza a personagem, né? Para localizar a personagem, é preciso que a gente avance na leitura até a segunda parte, né? Para poder entender quando chega, né? Quando encarna a Blandina, a nossa personagem,
e toda a sua trajetória ao longo da segunda parte do livro. E aí a gente vai precisar conhecer um pouco em que contexto, já não mais geográfico, mas em que contexto familiar a Blandina se insere. E algumas tramas que ocorrem na primeira parte do livro que são fundamentais para a compreensão, obviamente, da segunda parte. Então, embora a gente tenha hoje que falar sobre Blandina, a gente também tem que dizer que o personagem principal desse livro, Ave Cristo, é Quinto Varro, que é avô de Blandina. Quinto Varro é cristão, né? Converteu-se ao cristianismo, embora romano, converteu-se. Quinto Varro não é de uma família rica, mas é uma família que a gente vê nos romances de Emmanuel, que compõe o patriciado romano. É uma família que a gente diria aristocrática, é uma família de berço, que tem educação, né, e que se porta bem socialmente, que tem uma condição, um destaque, um status, embora não tenha, assim, grandes propriedades e não seja dono, que era importante à época, de frotas de navios, né, das naus que se utilizavam e que gerava, portanto, muito dinheiro. Uma outra característica da riqueza era se possuísse muitos escravos. Não era o caso de Quinto Varro, né? Ele se consorcia, o Quinto Varro, se casa com Cíntia Júlia. Aí, veja, aí sim, a Cíntia Júlia tem uma família mais abastada. Ele não. Desse casal, Quinto Varro, que é o personagem central e que a gente conversava há pouco, há toda uma discussão de que ele é a encarnação de que espírito que a gente já conheceu, algumas outras encarnações, não importa. O interessante, assim, é que ele é um cristão convertido e que toda a trama começa ele no mundo espiritual e então pede aos espíritos a possibilidade de encarnar. Começa no plano espiritual e ele quer encarnar por quê? Porque ele quer vir para ajudar o filho que nós vamos conhecer aqui no Ave Cristo, chamado Tassiano, né, que é o pai da Blandina. Ele quer ajudar o filho, porque o filho, como romano, sem fé, só cultuando aqueles deuses, e estava perdido. E ele disse que precisava reencarnar de uma nova vida em que ele pudesse dar uma melhor educação ao filho, reconduzi-lo, né? E é quando ele tem essa encarnação como Quinto Varro, em Roma, e aí ele, nessa encarnação, se une com Cíntia Júlia, uma mulher frívola, muito ligada às questões sociais e com pouquíssimos valores morais. E quando ele se converte ao cristianismo, ela fica, assim, mais distanciada dele, entendendo como se ele estivesse ficando débil, maluco, né, de não cultuar mais os deuses romanos. E desse casamento, ali sim vai surgir aquilo que a espiritualidade permitiu a ele, mergulhar na carne para novamente refazer a sua vida com esse espírito querido dele, que agora nessa encarnação, nesse romance, vai se chamar Tassiano. Né? Então, assim, quando começa ele no mundo espiritual, não é muito diferente de Alcione, né? Quando ela pede para vir, para estar mais próximo daquele espírito a quem ela ama e quer ajudar. O Quinto Varro não foi diferente, então ele quer ajudar Tassiano, e ele pede essa nova encarnação, né? E aí o Tassiano, por sua vez, vai acabar se juntando, casando com Helena.
E todos esses casamentos, eles são arranjados por questões econômicas, por questões assim, é do patriciado, tem uma boa estirpe, tem uma boa condição, tem respeito, né, valoração social, então os casamentos eram formados a partir desse critério. Não era o amor que presidia a decisão pelos consórcios, né, pelos os enlaces. Helena era filha de um moço bastante endinheirado chamado Opílio Vetúrio. Opílio Vetúrio era viúvo. A esposa morrera em condições assim meio assim, que se podia dizer assim, teria sido de morte natural ou ela realmente sofreu assim, foi envenenada, aconteceu alguma coisa com ela, não é? Por quê? Porque o Opílio Vetúrio já não estava muito bem, vivendo muito bem com a esposa, e ele, por ter dinheiro, era chefe, patrão, né, de Quinto Varro. E Quinto Varro, em função da Cintia Júlia ser uma mulher muito ligada em roupa, maquiagem, escravas, e passeios e festejos, muitas festas, o Quinto Varro acabou se endividando muito. E esse endividamento deixou nas mãos de Opílio Vetúrio, que era o seu chefe, né? O seu chefe. E aí, o que aconteceu? O Opílio Vetúrio ficou viúvo e se aproxima ainda mais da esposa de Varro e passam a ter uma relação espúria, né? O que a gente vai dizer hoje, passaram a ser amantes. E Quinto Varro, um dia, surpreende entrando em casa, os dois na própria alcova. Mas ele, já convertido ao cristianismo, o que ele faz? Ele recua, pensa na situação do filho, pensa na própria situação dele de endividamento e no poder do Opílio Vetúrio, e diz assim, o que eu posso, sem dinheiro, endividado, fazendo alguma coisa contra esse homem ou denunciando o crime, né? Ele sabia que ele poderia ser morto e até sofrer alguma retaliação por isso. Então, ele silencia, mas já sabia que a esposa estava unida com o Opílio Vetúrio, o seu chefe. Mas ele foi ter com ele, falou da vontade de fazer uma viagem e ir para fora. Na verdade, ele queria sair daquele contexto. E o único pendor que ele tinha era o filho, de deixar o filho com ela, né? E as situações foram acontecendo que, à medida que ele quer sair, se desvencilhar da dívida, também o Opílio queria uma forma de colocá-lo numa situação que ele pudesse, distante da esposa, que ele pudesse ceifar a vida de Quinto Varro e aí sim se casar com Cintia Júlia e seguir como ele queria. Então, tudo veio a calhar. Quinto Varro queria uma outra espécie de emprego, um outro trabalho, e aí o Opílio chama uma pessoa, né, e convida o Quinto Varro para uma viagem, para tomar conta e trabalhar numa viagem, e nessa viagem o Opílio queria que ele fosse morto. No entanto, esse amigo devia um grande favor à família, ao pai de Varro, e não queria matar o Quinto Varro. Então, eles tramaram e acabou sendo morto o irmão Corvino, que era um cristão e que viajou com o Quinto Varro, cujo objetivo era o melhor possível, né? Ajudar os cristãos na África, a igreja da África. Então, era a viagem, o Quinto não sabia dessa trama toda, seria muito boa, né, para ele sair daquele ambiente de traição, né, de perfídia, e o Corvino também, mas só que lá eles acabam matando o Corvino, e o Quinto Varro foge, que eles fogem à morte de Quinto Varro, e o Quinto Varro foge, realmente vai embora na direção da igreja que o irmão Corvino iria, e assume a identidade do Corvino, passa a ser irmão Corvino daí para frente, uma região que não a que ele vivia com a esposa. E aí, Cíntia Júlia passa
casa, né? Se junta ao filho Vetúrio, vão criar Tassiano, junto com Helena, que era filha de Opílio, e gêmea do Galba, que o Opílio tinha com a primeira mulher, 2 filhos, Galba e Helena, que eram gêmeos. E aí eles 2 providenciam para que a fortuna ficasse em família. Aí eles providenciam o casamento do Tassiano com a Helena. A Helena repete um temperamento, embora não seja filha, repete o temperamento da Cíntia Júlia. É também uma mulher profundamente frívola e muito ligada a, assim, muito sensualista e ligada à pompa, a festejos, né? Ela, a Helena, quando muito jovem, acabou se apaixonando por um rapaz, um soldado, e acabou engravidando. Ela é engravida desse soldado. Mas, como ela já estava prometida para Tassiano, a mãe escondeu a filha ao longo da gravidez toda, e quando ela ganhou a bebê, que era uma menina, e foi abandonada pela escrava que tomava conta na casa, a Anacleta, ela foi abandonada numa charneca, e foi achada por um outro personagem também na segunda parte do livro, né? Então, a Helena teve uma filha antes do casamento que ninguém soube, nem o próprio Tassiano soube. Desse casamento da Helena com o Tassiano, que aconteceu, embora todo o problema da Helena, né, da gravidez, gera uma primogênita chamada Lucila e vai gerar a nossa personagem de hoje, a Blandina, que é a filha caçula do casal Tassiano e Helena. Mas a Helena, como nós dissemos, né, ela teve essa criança, era uma menina, que foi chamada de Lívia pelo seu pai adotivo. O pai adotivo era também cristão, filósofo, tocador e afinador de violino, de instrumentos como um todo, se chamava Basílio. E Basílio criou Lívia, já que Helena, junto com Anacleta, amando da mãe Cíntia Júlia, acabou abandonando a menina. É nesse contexto aqui familiar em que Blandina vem ao mundo com uma mãe excessivamente fútil, que não se apegava muito a ela, nem a cuidar das filhas. Ela se identificava muito com a filha mais velha, Lucila, que tinha o mesmo temperamento, e a Blandina afeiçoou-se muito ao pai. E um ponto de união entre Tassiano e Blandina era exatamente o culto à deusa Cíbele, uma deusa romana. Todos os dias pela manhã ele tinha em casa uma estátua de Cíbele e ele e Blandina faziam uma oração a Cíbele. E por conta dessa crença, ela se afeiçoou muito, mas sempre foi uma criança frágil do ponto de vista emocional e da saúde física. Qualquer abalo, discussão, problema na família, qualquer afastamento dela do pai, a quem ela amava muito, já era motivo dela adoecer. Então, ela tinha sempre uma saúde muito frágil. É esse, assim, o contexto familiar da nossa Blandina. A Lucila, ela, quando já moça, ela acaba, assim, meio que repetindo um pouco o drama da mãe, porque a Lucila, ela também se envolve com uma pessoa, o Marcelo Volusiano, algo assim o nome, né? O Marcelo era esposo de Lívia, mas era um jogador inveterado, era um homem assim, acostumado a aplicar golpes. Antes do casamento da Lucila com Galba, que assim como foi arranjado o casamento de Tassiana e Helena, também se arranjou, Helena arranjou o casamento de Lucila com o próprio irmão e tio, portanto, o Galba, que era um solteirão, também só da bebida, um homem assim, sem muitos princípios.
Mas o que importava era a herança da família, que não se queria dividir. E a Lucila acaba casando com ele e vai gerar um grande drama, porque ela se envolve com esse marido da Lívia, o capataz da mãe dela, Helena, foi lá amando de Helena, envenena esse homem, portanto, mataram o homem para desaparecer o problema, fazem um casamento com Galba, e aí depois também há uma tragédia, porque depois que Helena morre, o capataz dela, que é o Teódulo, assim como foi amante de Helena, que Tassiano pegou os dois juntos, né? Também, assim como a Cíntia traiu o Quinto Varro, a Helena também traiu Tassiano. Lucila também foi amante de Teódulo, que era amante da mãe, Helena, só que o Galba pega e, diferentemente de Quinto Varro e Tassiano, ao pegar a traição, ele mata. E a Lucila, muito frívola, porque ele havia matado o amante, ela acaba o envenenando, o Galba. Então, olha o contexto de tragédia, de drama, que a Blandina, personagem muito sensível, muito amorosa, afetiva, e a cada uma situação dessa, a cada drama e problemas, ela definhava e adoecia. Então, eu queria perguntar a vocês se vocês querem fazer algum comentário agora, até aqui, antes da gente partir para, assim, mais especificamente a pessoa dela, sua conversão. Pois é, Letícia, eu ia perguntar exatamente isso. Em que momento Brandina se converteu ao cristianismo? Já Pois é, que porque ela, trouxe que ela cultuava a deusa Cíbele, né? isso, cultuava junto com o pai, Deus o livre, né? Isso, com o pai. Mas exatamente na segunda parte, quando a sua conversão se deu, quando ela entra em contato, ela conhece num passeio com o pai na canoa, que o Tassiano descobrindo a traição da mulher, não é? Com o grande, assim, como se fosse um gerente, um capataz, eu não sei nem a expressão, né, naquele momento. Mas era um homem de confiança, né, do Vetúrio, que já estava bem velho, né, que era o Teódulo. Então, ele cada vez mais se afasta do lar e se aproxima mais da filha. E ele fazia longos passeios e excursões com a filha. E numa dessas excursões, ele passeando, então eles ouvem um som de harpa e uma mulher cantando um hino. Era um hino de louvor, só que era um hino de louvor, mas assim, de louvor dentro do culto dos deuses romanos, né? Então, como era um hino muito bonito, chamou a atenção, eles resolveram parar e conhecer essa pessoa. Quem é? É a Lívia, que é a filha abandonada por Helena. É a Lívia. A Lívia e o pai que o criou, o Basílio, que alguns dizem na internet que Basílio vem a ser o espírito Emmanuel, mas a gente não tem confirmação, né? Então, o Basílio criou Lívia. Todos dois já estavam convertidos ao cristianismo, já participavam de orações em casa de amigos cristãos, né? E eles moravam ali, afastados como num bosque, num pequeno casebre, bem pobrezinhos os dois, né? Então a vida foi assim de muita pobreza. Lívia, casada já com Marcelo Veluziano, algo assim, Voluziano, que se envolveu com a Lucila e acabou morrendo amando de Helena. E a Lívia está ali, mas o Marcelo ainda não havia morrido, ninguém sabia basicamente nada. Naquele momento que eles se conhecem, e houve imediatamente uma afinidade espiritual, tanto da Blandina com a Lívia, tanto quanto da Lívia com o Tassiano.
como se fosse assim, uma paixão à primeira vista. E a menina se afeiçoou muito por conta da própria arte, né, da música. Eles se conheceram, como Basílio era filósofo e conhecia muito dos deuses da cultura romana, então ele e Tassiano travaram um conhecimento grande. Até esse momento, a Helena está viajando, está bem distante, eles estão na Gália, ela está lá em Roma, com a filha, vivendo aquelas frugalidades, né, do mundo social. E ele ali com a filha só, né, ela passava muito tempo que o pai estava envelhecido e adoentado, e ela ficava para lá. Mas na vida real ela tinha uma vida, né, paralela com o Teódulo. E aí eles passam algum tempo juntos, num convívio grande, até que o tal do homem forte chega e descobre. Porque o que aconteceu? Como a Blandina estava sem uma professora, uma preceptora, aí Tassiana entende assim, olha, ela pode ensinar música, também pode ser a preceptora dela, e começou aí diariamente para que Lívia desse aulas à Blandina. E aí criou-se um amor, uma união entre todos, os dois se apaixonam, o Tassiano se declara a Lívia se recolhe com todo respeito, dizendo que é casada, e numa dessas vezes lá apareceu realmente o marido, e Tassiano entendeu que poderia aproveitar o marido, então, para arrumar emprego para ele, para lá, bem longe, para Roma, e já deu uma carta de indicação e vá lá. E lá, quando ele foi conhecer o Lucila, se apaixonou e acabou morrendo por conta dessa paixão, né? Uma trama sórdida, mas assim, diríamos aqui, um pouco de causa e efeito, né? Então, quando o Teódulo descobre, ele vai lá para dizer para Helena, olha, seu esposo está lá apaixonado por uma pessoa assim, assim, sua filha só quer saber dele, estão lá juntos, porque Tassiano viu a pobreza, alugou uma casa melhor para eles dentro da Vila Vetúrio, onde que eles moravam, né? Mais próximas, com mais conforto. Então, Blandina ficou muito mais próxima da Lívia. E a esposa Helena, quando descobre isso, arma toda uma trama, manda uma carta para dizer que a filha mais velha está gravemente doente, que é para o Tassiano ir embora e levar a menina lá, porque ela está para morrer, né? E levar junto com ele a caçula, mas na verdade ela queria retirá-lo do ambiente, enquanto ele foi para lá, para Roma, né? Lá para o centro. Aí ela vem para Gália com o Teódulo, e aí ela arma a trama toda para a prisão, porque ela descobre que Basílio era um escravo que o seu dono ele não conseguiu pagar a sua alforria. Então, ele tinha essa dívida. E um casal acabou comprando e ele não conseguiu pagar e ficou essa dívida para trás. E aí, então, Helena descobre, vai lá, compra o Basílio e diz para ele assim, olha, você tem uma semana para me pagar e sair daqui. Como não conseguiu pagar a dívida exorbitante, aí ela já tramou a prisão deles para dizer assim, olha, eu não tenho culpa nenhuma, Tassiano. Eles foram presos porque eles estavam tramando contra o poder romano, porque eles eram cristãos, e nós não temos culpa de nada. Então, Tassiano está viajando com a Blandina, enquanto aqui eles fazem toda a devassa na vida da Lívia, foram levados presos. A Lívia foi poupada pela beleza e por ser virgem, porque um poderoso desse do exército romano apaixonou-se por ela e mandou reservá-la numa prisão separada para que ele pudesse visitá-la e convencê-la a ficar com ela, se aproveitar daquela virgindade, daquela beleza. Já o Basílio foi morto, né, junto com o outro que era amigo também do Quinto Varro anteriormente, né? Então, eles são supliciados. E a Lívia fica ali e toda noite, pelo menos 2 ou 3 meses, toda noite esse grande romano iria visitá-la e convencê-la de que ela ficasse com ele, que ele daria uma casa para ela e tudo, e ela nada. A esposa dele descobriu, pela moça que criava, a moça que cuidava dela, a escrava, que ele estava apaixonado,
E aí, muito amiga da Helena, que estava na cidade, conversaram, e a Helena fez a trama toda. Olha, faz o seguinte, eu arrumo para você um unguento que coloca aí na vista, ela vai ficar cega, já que estou apaixonada pelo olhar dela, que é muito lindo o olhar dela, então vamos matá-la e tudo, vamos cegá-la. Aí cegou e depois o Teódulo iria fazer o resto, né? Viajou com ela, iria largar em algum ponto já cega, e aí ela ficaria, esse caminho aí que eles soltaram para ela. Então, quando o Tassiano com Blandina voltam, aí começa o adoecimento de Blandina. É aí que ela vai ficando muito frágil, porque quando ela volta, ela não encontra a Lívia, ela não encontra o vô, que ela chamava de vô, para o Basílio, e não encontrou mais. Daí para frente, Blandina não tem mais saúde física, né? Porque todo o amor, toda a esperança que ela não tinha na mãe, aquele amor materno, ela encontrou na Lívia. E a figura do avô e do pai, que ela não teve, né? No Opílio Vitúrio, ela não teve. Então, o entendimento de família e a força toda que ela tinha era ali com eles. Na hora que não tem mais Lívia, que foi, e ela tinha mediunidade, porque ela começou a ver o vô Basílio junto deles, né? Ela via presença, mas não via Lívia. E ela perguntava para o vô, quando é que a gente vai ter com a Lívia? Então, ela tinha certeza que estava viva, porque eu vou dizer, olha, vocês vão se reencontrar quando vocês ouvirem de novo aquele hino, né? Então, ela ficou nessa esperança, era o fio de esperança ela reencontrar-se com Lívia, né? Mas a saúde dela foi minguando. E aí, por conta dessa saúde dela muito abatida, é que o avô fala que tem lá por Neápolis, né? A região da Sicília, na Itália, tinha um sítio, uma chácara muito bonita e que ela poderia recuperar a saúde. Mas isso, gente, passou assim coisa de anos, né? Isso aí passou 2, 3 anos. A gente está contando assim rapidamente, mas passaram-se 2, 3 anos. Então, eles vão passear nesse lugar, Eleápolis, saem viajando, né? Passeando, e aí novamente eles se reencontram com Lívia. E agora temos uma outra personagem, que é o Quinto Celso, né? Porque a Lívia, uma vez abandonada por Teódulo na rua, a Lívia vai encontrar, ouvir a voz, né, de um menininho cantando e tocando um alaúde. E é esse menininho que ajuda, e esse menino está com ela, chamado Quinto Celso, que é a reencarnação do Quinto Varro, que pede para voltar para estar com o filho, para auxiliar o filho. Mais uma vez ele mergulha na carne para acompanhar o filho, porque ele entendeu, se sentiu culpado, né? Porque ele acabou, né, não ficando, vê? Quando ele descobriu a traição, ele vai embora. E aí ele vai exercer um trabalho e acaba sendo martirizado como cristão. Então ele diz assim, não, eu não cumpri com a minha missão, eu tenho que voltar para ajudar meu filho. Então ele volta, renasce como o Quinto Celso, e que está lá cantando na rua, e que a Lívia começa a cantar, porque conhecia as músicas, né, junto com ele, pede para tocar o instrumento, que ela sabe tocar, e aí ele está lá com a mãe, que é tuberculosa, né, tísica, e aí começa uma relação entre eles, ela vai para a casa deles, a mãe acaba desencarnando, e ela, Lívia, assume os cuidados do menino e entende que aquela vida de rua, de cantar, de ganhar dinheiro assim, não serve, que ele precisaria de uma educação. É quando ela deseja ir embora, procura pelos os cristãos que ajudam ela, porque todos eram cristãos, né? O Quinto Celso, a mãe e a própria Lívia. Aí ela pede ao pessoal que queria trabalhar, queria ir para algum lugar para trabalhar e pagar a educação do Quinto Celso, né? E é quando eles vão para trabalhar na padaria do Agripa, em Neápolis. Também é a chácara para onde vai Tassiano e Blandina. Lá eles ficam por 3 anos, ela fica 3 anos, ela trabalhando na panificadora desse casal, né, Agripa. E lá eles se encontram, porque quando eles vão lá, né, a menina com fome, a Blandina, pede para comer algo, param lá, ela vai ver algumas guloseimas e escutam
uma criança cantando o mesmo hino. E se lembram que o vô disse, quando eles ouvissem de novo, eles estariam juntos. Só que ele disse que o hino estava modificado, claro, porque agora o hino já trazia coisas do cristianismo e não mais dos deuses romanos. E aí é quando eles se encontram e toda a trama sórdida da Helena é escancarada. Quando ele encontra com Lívia e Lívia conta tudo o que aconteceu, ele vai buscar a Helena imediatamente, né? Manda buscar a Helena para que a Helena venha ver e conhecer aqui a Lívia, o que ela tinha feito com Lívia. E quando ela chega lá com a Anacleta, as duas encontram a criança que elas abandonaram. Porque quando ela começa a contar a história dela, a Helena faz a pergunta para ela e diz se a tua mãe te deixou alguma coisa, e ela mostra o camafeu que ela guardava. Então, a Helena identifica, naquele momento ela enlouquece, dá uma gargalhada estridente, vai embora e acaba se suicidando, né? Quando o Tassiano volta querendo matá-la, que descobre que Lívia era filha dela, que a Anacleta conta toda a história para ele, ele diz, não, eu mesmo vou tirar a vida dela com minhas próprias mãos. E daí ele vai lá, mas chega lá, ela mesma se matou, né? Com as próprias unhas, ela abriu os punhos. E aí ela desencarna. Então, desencarna não, que ela tem, ocorre a desencarnação. Então, daí para frente, mais um motivo de adoecimento, porque a Blandina tem a morte da mãe, ainda que não tem uma relação muito próxima, ela tem a morte da Lívia, que ela testemunha, e a profunda tristeza em que mergulha o pai. Então, Blandina ali, todo o emocional, tudo aquilo que ela acreditava, que sonhava de um ideal de família, de um ideal de mãe, foi o que ficou para Blandina, gente. Blandina, aquela criança, aquele espírito amadurecido, de profunda fidelidade. A característica principal, o atributo principal de Blandina era a fidelidade. Fidelidade no seu amor, como ela foi pelo pai. Fidelidade no culto, fidelidade à Lívia, ao vô Basílio, aos seus amores, aos seus afetos. E a relação amorosa seus era o esteio e a sustentação para um espírito tão elevado que pouquíssimo contato tinha com a vida física. Diferentemente lá, quando começa com a Cíntia, a própria Helena e a Lucila, nenhuma vaidade, e sim um amor a Deus, uma fé inicialmente em Cíbele, fé que lhe foi plantada, lhe foi trazida pelo pai, pelo amor que o pai, né, que ela tinha com o pai. Então, ela seguiu o pai. A sua fé estava relacionada à sua fidelidade ao pai, né, o fidelis, né? Ela representa bem isso, né, esse sentido. Esse amor todo. E a fé era tanta que chegou a um ponto que, no que Lívia dizia e no que o vô Basílio, e que agora, o que eles se viram? Lívia, ao desencarnar, entrega Quinto Celso para Tassiano. E diz, agora ele será teu filho de coração, como ele foi meu. E Tassiano se encontra só, sem dinheiro, com 2 crianças. O Quinto Celso era um pouco maior que Blandina. Então, ela tinha aproximadamente 11 anos de idade nesse momento. Então, ele fica com os 2. E depois de muito abatimento, o que ele decide? Não, olha, eu tenho cavalos, eu tenho saúde, eu vou começar a competir as bigas, vou competir, né? Aqueles carros que montava, né? Só tinha aquele cavalo na frente, aquela coisa meio... Montava ali e começou a ganhar dinheiro e sustentar os 2. Não quis mais voltar lá, ficou morando, né, naquela residência que era de Basílio e Lívia, e depois ele foi ganhando dinheiro e conseguindo sustentar bem mais os 2.
Mas o fato é que Blandina não logrou mais saúde física. E como que foi que ela converte? Ela já tinha ouvido muita coisa de Lívia e de Basílio, mas a conversão propriamente dela se dá com o quinto Celso, com o irmão. Porque é o irmão que vai começar a falar para ela, a ler para ela textos, aqueles fragmentos que tinha de alguns textos, algumas passagens, e falar de Jesus. É ele, porque Lívia e Basílio podiam falar muito pouco, com receio, mas o menino não, que ficava a sós com ela. Então, ele falava da crença. Só que eles dois só conversavam sobre a crença, sobre Jesus, né? Às escondidas. Mas ela continuava junto com o pai cultuando Cíbele. Mas como a saúde dela agrava a tal ponto que ela, num dia, eu acho que eu tenho aqui, eu vou pôr para vocês, que é o contato dela, né? Depois dessa conversão aqui, quando ela pede ao pai, quando ela sente que a morte está próxima, ela está muito frágil, aí ela tem esse diálogo com Tassiano, que ela diz: Pai, agora não me demorarei a reunir-me aos nossos. E aí o pai tem aquela coisa, né? Vai falando, não, você não vai morrer, aquela coisa, você está bem, tudo, vai negando. Aí ela disse para ele: sempre fomos unidos, paizinho, continuou a moça triste. Até hoje nada fiz sem a sua aprovação. Queria sim pedir o consentimento seu para que eu possa realizar um desejo antes de partir. E aí o pai já sentiu na alma aquele abatimento, porque ele já imaginava o que ela iria dizer. Então ele foi ali, quando a gente acompanha no livro, a gente vai ver que tem bastante emoções, né, que Emmanuel vai retratando dele. Aí ela diz no final aqui: o Senhor permite que eu aceite a morte na fé cristã? Esse diálogo deles mais completo está nas páginas 280 e 281. E aí, naquele momento, ele diz assim para ela assim, que não imaginava, que aquele foi o maior golpe, porque ele imaginava que ele só tinha ela, e ela era a única que estava com ele naquele culto, e ela, tão fiel ao pai, ela diz essa frase belíssima. Ela disse que não tinha problema, ela continuaria cultuando Cíbele com o pai, porque olha o entendimento dela do Cristo. Jesus é também o amor que espera sempre. Então, Jesus esperaria por ela, independentemente dela cultuar Cíbele, né? Então, olha o entendimento de Jesus, o entendimento de Deus. Para uma criança, né, de 11, ou se tivesse 13 anos de idade ali, 14, uma criança, né, muito jovem, e olha a concepção que esse espírito tinha. Jesus também é o amor que espera sempre. Haverá perdão para todos. Então, Deus misericórdia, um Deus amor, um Deus perdão, né? E se Jesus é o caminho, a verdade e a vida, ele também é o amor que espera. Ela é o amor que espera desencarnar para estar com Cristo, só para manter-se fiel ao Pai, para que o Pai não sofresse. Aí depois ele vai, reflete, pensa e acaba permitindo a filha que ela pudesse receber essa espécie assim de unção antes de desencarnar. Então, ele consente que o Enio Pudens, ou Pudem, não sei bem a pronúncia, vá à casa e que faça a conversão da menina, e aí o Quinto Celso vai buscá-lo, ele vai lá, e fazem oração, rezam, ele conversa com o Enio, e até permite, ele faz um Pai Nosso ali, mas sempre reservado. No dia seguinte, ele vai fazer o culto a Cíbele sozinho. E nessa noite ele teria uma importante corrida de biga, torneio,
que lhe daria bastante dinheiro. Abalado pela conversão da Blandina, por ter feito o culto a Cíbeles sozinho, ele sofre um grave acidente e fica cego. Então, ele fica cego nos últimos dias de vida de Blandina, mas ele esconde a cegueira dela por amor. Ele vai e pede que apaguem as luzes. O Enio Pudens fica ajudando a ele, né, na casa, esse cristão, que depois até foi supliciado junto com eles também, né? E aí pede para evitar que ela saiba que ele está cego. Então, ele, por dias, porque ela está no leito de morte, ele visita no quarto, conta, e conta que fez isso, que fez aquilo, mas, na verdade, ele estava no quarto ao lado, cego, sem poder sair e sem recursos, né? Mais uma vez, sem condições de manter a família. E é nesse quadro que a Blandina, nesse momento, que ela desencarna. Quando ele chega ao quarto, chamado por Enio, numa madrugada, ela já está sem vida. E aí ele se abraça a filha, se despede, e aquilo ali é, assim, uma sentença grave para ele, né? A perda dela. Ela se vai. E esse momento aqui é uma súplica que ele faz no túmulo. Ele manda fazer uma lápide belíssima para ela, tem até a questão dos corações entrelaçados, né, gente? Que é bacana da lápide que ele manda fazer, com os corações entrelaçados, exatamente o coração dele e dela, né? Ele manda fazer especificamente para ela. E aí, essa súplica que ele faz no túmulo: Blandina, filha querida, de onde estiveres, sê de novo a minha luz. Olha só o que ela representa para esse pai, né? Que espírito esse. Estrela, acende teus raios para que eu possa caminhar. Estou só na terra. Se outra vida existisse, além da campa fria que te guarda implacável, compadece-te de mim. Não permitas que a treva me envolva. Muitos vi partir para o estranho labirinto da morte. Nunca, entretanto, senti tamanha sensação de abandono. Filha abençoada, não me deixes jamais. Livra-me do mal. Ensina-me a resistir contra os monstros da inconformação e do desânimo. Mostra-me a bendita claridade da fé. Se erros tenho cometido sob a escura inspiração da vaidade e do orgulho, ajuda-me a encontrar a verdade. Adotastes uma crença para a qual não me preparei. Escolhestes um caminho diferente do nosso. Todavia, filha inolvidável, não poderias enganar-te. Se encontrastes um mestre que esperavas, renova meu coração para que eu coloque também ao encontro dele, né? Para que eu me coloque. Não conheço os deuses em cuja existência ainda creio, mas tive a felicidade de conhecer-te e em ti confio infinitamente. Ampara-me. Soergue minha alma abatida. Volta, Blandina, não vês agora que teu pai está cego? Enquanto permaneceste no mundo, tive a presunção de guiar-te. Hoje, porém, sou um mendigo de teu arrimo. Filha bem-amada, vive comigo para sempre. Gente, é uma súplica emocionante e que nos diz do amor dessas duas almas, né? E da grandeza dela, porque era uma criança, mas espiritualmente foi ela quem o sustentou. Ela quem o sustentou. E não o contrário. Essa súplica demonstra exatamente a grandeza da personagem. A fraqueza física estava no contraponto da grandeza espiritual dessa alma, dessa mulher, desse espírito, que sustentou a todos ali. Na vida real, ela sustentou a todos enquanto pôde. A esse pai, principalmente, né? E esse pai que posteriormente se converte a tanto sofrimento, a tanta penúria, esse pai que soltou esse Tassiano, os cachorros no pai que ele não reconhecia, que era o irmão Corvino, já envelhecido, que ele não reconheceu o pai, porque o pai sumiu quando ele era criança. Mais tarde é Lucila quem solta o cão sobre ele, já cego. A própria filha fez isso com ele também.
e aí o amante dela é que o coloca preso. E ele vai ao suplício com o quinto céus queimado porque estava com a peste, ele é tirado às feras, e aí os dois, na hora que o filho está sendo queimado ali, o filho adotivo, ele acaba se convertendo e diz ao filho, filho, me ensina a orar. Ele diz para o filho que no caminho da prisão até o circo, a arena, ele sentiu junto aos cristãos a presença de Jesus, aquela paz, aquele êxtase que ele sente. Ele disse, eu senti o Cristo. Ele sentiu. E aí ele diz para o filho, me ensina a orar. E aí o filho já estava sendo queimado, e aí o filho diz, então façamos a prece que Blandina fazia, que era o Pai Nosso. Aí eles começam a orar, mas infelizmente o leão já tinha levado. E quando, assim que ele se desprende do corpo, ele olha, e quem está saindo daquela tocha humana é o pai, o Quinto Varro, né? E eles se encontram. Então, é um encontro belíssimo. E dali ele já vê Lívia, ele já vai ver Blandina, ele vai ver a todos. Então, é assim, eu amei essa personagem porque, engraçado, é para falar de uma jovem, é para falar de uma criança. No entanto, com certeza ali, se é Meimei, como dizem, não sei, que era esposa do Arnaldo Rocha, né? Nessa última encarnação que ela teve no Brasil, na verdade, nasceu na Argentina, mas viveu no Brasil, em Minas. Não sei, o fato é que é um espírito muitíssimo elevado. A concepção no século III que esse espírito tinha de Jesus e de Deus, embora tenha aprendido a cultuar os deuses romanos, era alguém que desde o início demonstrava profunda fé em Deus e que mais tarde recebeu em Jesus o Messias. E foi o grande sustentáculo do Pai, né? Eu não acompanhei, acho que a gente não tem no romance a trama no mundo espiritual, porque quando a gente mergulha, né, Quinto Varro mergulhou, com certeza esse espírito vinculado a Quinto Varro mergulha, e os dois conseguem a redenção do Tassiano, né? A conversão dele ao cristianismo, a libertação, porque esse romance fala de libertação. Gente, era isso. Basicamente era isso. Porque a gente não tem lá muito de dizer da grandeza, da beleza dos romances de Emmanuel e dessas personagens, né? Como são bonitos. Agora, acompanhar no romance, a gente chora bastante, né? A prisão, a conversão do Tassiano, o momento em que ela se despede, todo aquele drama. Gente, por várias vezes a gente fica chorando sozinho lendo o livro, né? Porque é muito emocionante, é tocante, um livro que toca. Agora, só minha gratidão a vocês. Nossa, muito lindo. Acho que a Ana Olga colocou vida nesse livro, né? Quando a gente sente. O livro parece que tem que tomar vida, assim, com a Ana Olga. 14 capítulos, gente, é muita história para contar, né? Sim, os livros. Esses livros do Emmanuel precisam ser lidos, precisam ser relidos. Como diz o Aloysio, fala que ele tem um lugar no umbral específico, que quem não lê os romances do Emmanuel vai para o umbral no setor. Então, por favor, quem ainda não leu, leiam todos Vamos os ler, livros vamos que ler. valem a pena, senão a gente vai ter que resgatar vocês lá no umbral. Com os livros do romance. Vamos levar debaixo do braço os livros do romance, vocês vão ler em algum momento. Vale muito mesmo essa vida, né, que ele nos traz como os cristãos, que essa é, assim, a nossa comunhão de estarmos estudando. O Emmanuel nos ajuda muito para mostrar esse cristianismo inicial, o quanto que eles, né, algumas vezes a gente reclama, ou em alguns momentos a gente percebe, fala assim, ai, não vou estudar agora, ou não vou ficar tão envolvido, mas o que que eles foram naquela época, né? Não, assim, muito mais do que o que nós estamos, né? Então, a gente nem pode falar que nós sofremos ou que nós temos dificuldades. Eles, sim, levaram isso
com essa força de espírito tão grande que eles têm, né? Porque eu acho que tem que vir uma força do espírito tão grande, tão certeiro, nessa vontade divina crescente, para eles realmente levar a palavra de Jesus. Alguém quer fazer alguma pergunta, alguma colocação? As pesquisadoras aí que fizeram a pesquisa da Brandina. Era isso mesmo, gente? A Blandina era isso mesmo? Na pesquisa está isso aí? Com certeza, Não né? fiz a pesquisa que vocês estão falando, mas o que eu queria colocar também é que nesse romance serve também para a gente valorizar, porque ela era um espírito milenar, né? Enfim, um espírito avançado, e a gente olha a criança e não valoriza isso na criança, né? Mas a criança traz um ensinamento, uma aprendizagem muito grande para a gente, né? Então, além de a gente estar valorizando as mulheres do romance de Emmanuel, nesse romance valoriza-se a criança também, né? Acho bem interessante. E duas crianças, né? Você tem a Blandina na segunda parte. Na primeira parte, você tem o Silvano. Sim. Você tem a beleza do Silvano, um personagem masculino. E ele acaba morrendo no lugar do Quinto Varro, né? Porque o cachorro ataca ele. E o próprio Tassiano manda soltar os cachorros. Então, você vê duas crianças, todas elas são espíritos mais evoluídos, porque o Silvano, daquela idade, mais jovem ainda que a Blondina, também estão ali norteando. Se você olhar há 2000 anos, você tem a Flávia. A enfermidade física da Flávia foi o ponto, o centro para que o público encontrasse com Cristo. Então, observem a figura da criança, não somente da mulher, né? Como você falou agora, das crianças nesses romances. Aí que tá, eu acho que assim, nós vemos essas crianças de hoje já formando as mulheres, né? Então, isso que é a importância. Porque muitas vezes a gente tira essa feminilidade da criança, né? Até algumas vezes distorce. Então, quando a gente fala mulher, mas não nunca esquecendo dos homens, mas o papel da mulher, da comunhão com o evangelho, essa docilidade, né, que é tão representado, que muitas vezes a gente acaba distorcendo isso nas crianças, né? Então, isso é muito importante, a formação. Mas alguém, Letícia, quiser fazer... Porque nós ainda costumamos a olhar a criança com a forma física dela, né? Ah, é uma criança inocente, mas por trás daquele corpo, aliás, por trás não, naquele corpo, pode ter um espírito muito mais evoluído, né? E o Emmanuel, em seus romances, ele traz a realidade do ser humano. Ao mesmo tempo que ele traz uma Lívia, ele traz uma Blandina, nesse romance, ele traz a Cíntia Júlia. Ele vai trazer a Helena e Lucila. São três mulheres muito fúteis. Então, que são espíritos ainda precisando de mais experiência, né? Ainda inferiores. Então, ele não está endeusando, seja para o bem ou para o mal, ele está mostrando que o nosso foco em cada personagem desse é no espírito, não é na condição física, não é uma discussão sobre gênero, é o espírito, que ele vai mostrar personagens e as tramas, e mais, se a gente for estudar Joana na questão do circuito familiar, do sistema familiar, você pode olhar o script sendo reproduzido. Você pega o primeiro casamento, o Quinto Varro e a Cíntia Júlia, e a trama, a traição, a perfídia.
Ah, mas isso era característico no Império Romano. No Império Romano, não sei, aqui, até hoje aqui, ainda existe isso, né? Então, é próprio do espírito humano ainda, né? Na condição que nós nos encontramos. Então, você veio para Helena, formou-se um outro casal, repetiu o script, a trama repetiu, por quê? Porque as famílias se reúnem pelas afinidades, gente. É aquilo que é tudo princípio doutrinário ali. Você pode encaixar, interpreta perfeitamente ali. E quando você vai ter mais abaixo ainda a Lucila, o apego à questão material, né, a riqueza, na Lucila repete também toda a trama e crime, né? Aí você vai lá em Sexo e Destino. Encontra direitinho mais lá na frente. Então, você percebe em cada um, e ele vai fazendo-nos refletir sobre, não importa a idade física, não importa a condição, não importa a gênero, nada. É o espírito, a evolução do espírito. E os desníveis, nesse nível evolutivo, né, os desníveis que se mostram ali perfeitamente nos personagens. Nossos irmãos que desceram à Terra comprometidos para esse sacrifício, para que a divulgação do Evangelho ocorresse, e a forma como eles se entregavam ao martírio, tudo bem, assistidos pela espiritualidade, muitas vezes em estado de êxtase, exatamente pelo mundo maior que os assistia, mas todos com profunda fé no Cristo, de que não estavam sozinhos. E a gente aqui tem pego testemunho em grupos de estudo de pessoas que ficam perguntando para a gente nos estudos, e de que onde está a espiritualidade, tudo, por que está acontecendo essa guerra na Ucrânia, por que estão deixando sofrer? Mas por que é assim? Por que não ocorre uma tsunami de mensagens espíritas, tudo, e converte todo mundo de uma vez? Está faltando estudar Kardec, né? Está faltando ler os romances de Emmanuel, para poder compreender como foi que a mensagem foi sendo divulgada, e a gente está aqui há 160 anos da terceira revelação, do Consolador. Aqui a gente está falando no século III, terceiro século de perseguição aos cristãos. E nós nem fechamos o segundo século de espiritismo. E, de repente, a gente acha que regeneração vai ser um mundo sem guerras. Então, falta ler Kardec. Falta ler Kardec para que a gente tenha essa fé, falta o estudo do Evangelho, para que a gente caminhe, não em relação mais à arena, aos leões africanos. Não, mas os leões que a gente mata mesmo no dia a dia, né? Das dificuldades que a gente enfrenta no dia a dia, conosco mesmo, em família, no trabalho, no setor saúde, na política, em diferentes formas. Quantos leões a gente encara ao dia, no mês, no ano? Mas com fé, compreendendo que tudo transitório, é passageiro, né? Esses romances, eles precisam ser trazidos para o nosso cotidiano. É urgente a tarefa de tirar, porque nós espíritas temos aquele monte, a gente tem as estantezinhas, a gente vem para cá, mostra os livros atrás da gente, como se fosse assim, uma coisa, né? Ter o livro. Mas a maior dificuldade que nós temos, e eu me incluo aqui também, né, gente? É que a gente traga esse livro para o cotidiano, trazer esses personagens, né? Para o cotidiano, de qual eu me aproximo mais, né? Parece que eu estou muito mais próxima de Helena do que de Blandina, estou mais próxima de Lucila que de Blandina. Por onde que eu ando, né? Onde que eu transito aí, né? Onde que eu me encaixo mais? Alguém levantou a mão. Eu gostaria de fazer uma colocação, indo ao encontro disso que a Olga falou, percebe-se que todos os romances de Emmanuel, em todos os seus ícones, que foram os relevantes, Célia, Alcione, Lívia, Blandina e etc., todas, o fundo principal é que nós possamos nos ver nesses personagens, porque hoje nada mais é
do que a nossa responsabilidade que temos diante do Espiritismo e a visão que temos e o que estamos fazendo por ele, como naquela época, que elas foram espíritos especiais que foram trazidos no meio, em torno dessas tramas, vinganças e etc., como um pilar lá da fé, o pilar de trazer o ensino do Cristo, com a sua fidelidade, com a sua essência. Então, a gente se coloca, e eu não consigo me colocar no lugar ali. O que, que eu estou fazendo? Será que eu estou cumprindo bem o meu papel? A minha responsabilidade ao qual eu vim para fazer essa multiplicação desse ensino, que eu me identifico, que a humanidade vai ser melhor. Então, para mim, é uma reflexão profunda. É isso. Obrigada. Complementando, né, o que a Maria de Lourdes colocou aí, a gente poderia estar pensando assim, qual realmente o valor que eu dou para o meu Senhor, né? Se eu daria a minha vida dessa forma. Eu também queria falar. Quando eu li esse livro pela primeira vez, o meu foco foi na Lívia. Eu chorei bastante com a Lívia, né? Porque ela representou assim um ser tão grande, né? E agora com a Olga, me fez chorar por causa da Blandina também. Então, eu vi esse livro de um ponto diferente, né? E eu acho que se eu ler da terceira vez o livro, eu acho que eu vou ver a outra pessoa. Então, são seres de luz que a gente vê nesses livros que a gente, né? Toda vez que lê, tem uma interpretação diferente, né? E cada vez mais, e cada dia, cada vez você foca no personagem ali que você chora com ele, né? Obrigada. E chora mesmo. Esse evento das mulheres do Emmanuel mexeu muito comigo. Acho que assim, fico muito emocionada mesmo. E a gente já está no finalzinho, então sempre quando bate minha. Quando falta palavras para mim, porque é muito bonito mesmo os romances do Emmanuel. A gente só quis trazer um pouquinho mais as mulheres do Emmanuel para fazer essa homenagem no Dia das Mulheres, mas o livro em completo, assim, um livro em si, né, e principalmente o Emmanuel, por ter assim tanta sabedoria para nos trazer essas 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 bênçãos pelas letras, né, que ele tanto traduz e que são instrumentos para nossa melhora, né? Esses livros são os nossos instrumentos que eles deixam na nossa mão. Quando, antes de eu começar a chorar aqui, eu chamo o seu Sirimar, que eu... Por favor, seu Sirimar. Pois bem, Ana Olga, você foi muito feliz na sua exposição, né? Você fechou o ciclo de palestras, né? Uma chave de ouro, homenageou todas as mulheres dos romances do Emmanuel, né? A Célia, a Abigail, a Lívia, a Alcino, e hoje você foi muito feliz ao falar sobre a Brandina, né? E nós, em homenagem às mulheres, né, nós parabenizamos a quem idealizou esse projeto e dele participou também, não é? Esses ensinamentos, né, de todas essas mulheres, né, elas, elas se estendem a todas as mulheres e também aos homens, né, como exemplo, né, nós podemos sim observar, né, e não é só vocês que choram ou choraram, né, ao ver as tramas, né, tão dolorosas, né, no livro, né, principalmente, né, no
Paulo Estevão, né, quando ele é obrigado a abandonar Abigail, não é? Foi uma dificuldade muito grande, não é? Então, mas esses ensinamentos, né, são um incentivo para que as mulheres lutem, né, com perseverança, porque no final, né, todas, todos elas e nós, né, colheremos, teremos uma colheita da felicidade, não é? Pelo, pelo exemplo que foi dado. Muito obrigado, Olga, viu? E seja feliz, viu? Continue, continue sendo essa pessoa amorosa, né? Que, pela forma de você se expressar, viu? Parabéns. Muito obrigado. Obrigada a vocês, né, pela oportunidade. Obrigada, Ângela. Muito obrigada, gente. Só tenho a agradecer. Muito obrigada. A Letícia está colocando aqui no chat como comentário que em agosto temos que trazer os homens de Emmanuel. Fica como sugestão, né? Para um próximo evento aí. Seria uma boa, sim, Letícia. Muito obrigada. Bom, gratidão, Ana Olga, por estar também representando aqui o Népidos Divina. Nós também, nesse evento, fizemos, assim, elaboramos para trazer também as mulheres dos NEPs, né? Então, viemos aqui como Népidos Divina, eu e a Ana Olga, mas tivemos o NEP Paulo Estevão, NEP Alcione, NEP FERP, com essas mulheres também do NEP representando. Então, gratidão, Ana Olga. Antes que eu comece a chorar aqui realmente, por favor, você poderia fazer a prece final para nós? E gratidão a todos por terem participado desse evento. Nós vamos te fazer a foto, Ângela? Ah, sim, já estava até esquecendo a foto. Foto. Olha a foto, Ana Olga. Deixa eu arrumar o cabelo agora. Tem que arrumar o cabelo. Vamos. Deixa eu só verificar. Espera só um pouquinho, eu vou tirar outra foto, porque a Maria de Lourdes não tinha aparecido. Maria de Lourdes, só baixa a mãozinha. A Inês abriu também, só falta a Bela Festa. A Luísa. Vamos lá, então. Deixa eu só verificar. Espera só um pouquinho. Certinho. Tá ótimo, então. Podemos para a prece final. Ana Olga, por favor. A prece final, né? Vamos orar, gente. Vamos agradecer a esse Espírito Emmanuel por todo esse trabalho e não esquecer que ele chega até nós pela mediunidade benfeitora de Francisco Cândido Xavier. Agradecer a esses espíritos todo esse manancial que agora temos para estudo. Agradecer aos bons espíritos, aos mentores desse trabalho, desse projeto, do NEP Luz Divina, do NEP Legião de Maria, por todo o trabalho que vem sendo realizado, e nós sabemos que a inspiração é do mundo maior, que somos apenas todos instrumentos da divulgação do Evangelho, porque a humanidade nunca precisou, como disse o Dr. Bezerra, tanto de Jesus como precisa no momento. E é a Ele, nosso guia, nosso modelo, nosso irmão maior, aquele que nos ama profundamente, que nós pedimos a bênção para todos aqueles que não têm a dádiva da esperança, aqueles que mergulham no desespero diante das situações mais difíceis, por todos aqueles que perderam a coragem de levantar todos os dias, por todos aqueles que não têm a bênção
da crença na imortalidade da alma. Assim, Jesus, nós pedimos nessa hora que tu sejas a luz, o amparo de todos os que te buscam nesse momento, mesmo sequer sabendo que te buscam. Inspira-nos a nos inspirarmos nesses personagens que agora estudamos, para que possamos ser melhor no futuro. Dá-nos a coragem para fazermos a cirurgia de que necessitamos dentro de nossas almas. Inspira-nos a enfrentar a dor, o sofrimento, as adversidades, porque sabemos que são necessárias à nossa evolução. Dá-nos a capacidade de nos vermos como verdadeiramente somos e de buscarmos o nosso próprio melhoramento, se quisermos viver num mundo regenerado efetivamente. Deixa-nos a tua paz em cada um de nossos lares, em nossas vidas, e que pelo estudo, pelo trabalho na seara do Consolador, consigamos lograr a força, quem sabe, de nos aproximarmos um pouco mais das esferas que te retratam e derramam luzes sobre o nosso planeta. Que assim seja. Boa noite a todos. Muito obrigada pela presença de todos. Boa Obrigada. noite, amigos.